E aí pessoal, estamos aqui no caminho. E aí pessoal, estamos aqui no gravação do podcast Caminhos da Mente, daí novamente. Estamos aqui com a nossa convidada que foi chamada... Eu estou esperando muitas coisas boas desse podcast, já que ela é nossa cliente perfeita, né? Já que é uma senhora que está há muito tempo no campo e quer atender adolescentes, mas ainda não sabe muito bem se comunicar com esse público. Ela parece ser uma pessoa muito gentil, que vai conseguir trazer bons assuntos pra gente no podcast. E é isso. A nossa convidada desse podcast maravilhoso, daí novamente, é a Silvia Regina, uma profissional muito qualificada de psicologia. Ela entende muito da área e ela também entende muito da saúde mental dos adolescentes, que é o público-alvo de atendimento dela. Vocês vão gostar do bate-papo com ela. Ela é uma pessoa muito boa, eu sou suspeito pra falar que é minha tia, né? Mas ela é uma pessoa muito boa e espero que vocês gostem do bate-papo. Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos aqui apresentar o podcast de novo, podcast do Caminhos da Mente, o nosso segundo episódio com dois convidados especiais. O Jojo, que foi apresentado no episódio passado, e... nossa nova convidada muitíssimamente especial. Oi. Silvia Regina, Espírito Santo de Moura. Salva de palmas. Vou começar aqui falando a bibliografia dela, porque ela é uma pessoa muito importante. E estudado. E estudar. Ela é formada pela Faculdade Paulistana de Ciências e Letras. Pode falar um? Pode. 1988. Atual na Universidade Paulistana. Especializada em Psicologia Analítica pelo Instituto Jungiano, de São Paulo. Analista comportamental pela Leavitt Academy. Meu inglês aqui não é muito bom. Especialista em neuropsicologia pela Shield... não vou saber falar Shield Behavior Institute of Miami. Oh my God. Implementada da NR1 desde 2025. Ela atua no consultório clínico com adolescentes, nosso foco, como dito no episódio passado, e adultos desde 2001. Consultora de empresas desde 2010, com experiência em desenvolvimento de equipes, implementação de programas, saúde e segurança no trabalho. Gente, chiquérrimo. Você quer apresentar pra gente, por favor? Vai com suas palavras, né? Mais modestas. Bom, é isso, né? Esse aí é o caminho que eu trilhei até chegar aqui. O meu trabalho, ele está dentro de clínica e consultório em empresas, onde o foco é a gente trabalhar mesmo saúde, né? A saúde mental dentro das empresas, no coletivo e individualmente dentro do consultório. Eu trabalho com a ferramenta junguiana, sou especializada, né, nessa ferramenta, que é a psicologia analítica, que é a ferramenta que eu uso para trabalhar. Você pode explicar pra gente um pouquinho melhor o conceito de psicologia analítica, por favor? Posso. É uma teoria desenvolvida por Carl Gustav Jung. Ele é um médico psiquiatra suíço. E essa teoria foi desenvolvida através dos símbolos. Então, a gente trabalha todo o simbolismo que a gente tem dentro dos nossos saberes, para que a gente possa entender melhor os nossos comportamentos, pensamentos, levando em conta o inconsciente e o inconsciente coletivo. Interessante. Guto, fala pra gente o que nós vamos falar hoje. Bem, não é como se vocês não soubessem, porque está no título, mas o nosso tema de hoje é como a saúde mental afeta o físico, que nos foi dito pelo convidado especial que vai aparecer mais pra frente, que era a especialidade da nossa convidada. Então, a gente, primeiro, antes de falar sobre o físico, a gente quer fazer uma construção de opiniões nos dois episódios. Então, pra você, como que a psicologia evoluiu desde que você se formou? A psicologia ela é uma ciência, né? Então, toda mudança dentro da ciência, ela vem em pequenas doses, em pequenos passos. Se a gente for comparar com outras vertentes, né, outras ciências, a gente percebe que é bem mais lento, apesar de a gente estar falando de humano, né? A tecnologia, se a gente for olhar, deu um salto muito maior do que o olhar da psicologia, né? Então, eu acho que algumas coisas que aconteceram trouxeram essa mudança. Então, por exemplo, a pandemia e o avanço da tecnologia trouxe um novo olhar para a psicologia, né? Então, acho que a psicologia teve que se
palavra não seria se ajustar, mas também se encaixar nessa nova configuração de mundo que a gente passou a experimentar. Acho que a mudança maior foi essa. Na pandemia, no nosso TCC, a gente colocou que após a pandemia teve uma degradação da saúde mental do jovem. Você concorda, discorda? Eu concordo. Eu acho que vocês aqui devem até ter vivido isso na pele, né? Quando a gente entra na adolescência, a gente tem uma necessidade de um descolamento, vamos dizer assim, com os pais da gente. Porque a gente está procurando a nossa identidade, entender a nossa personalidade, identificar os nossos sentimentos, porque pode parecer fácil, mas não é a gente dar nome para o que a gente está sentindo. E quando veio a pandemia, isso foi praticamente impossível. Numa entrada de idade e de período que seria importantíssimo que isso tivesse acontecido. Foi no momento que vocês, né, ficaram confinados em casa, não com os amigos, mas com os pais. E era o momento que esse descolamento precisava ter acontecido. Então, vocês foram privados, né, todos os jovens, durante essa pandemia, foi privado dessa experiência. E isso gera um impacto criativo, de vocês se modularem às situações, porque vocês perderam situações sociais que iriam dar para vocês um arcabouço, para que vocês pudessem criar esse jogo de cintura para ir lidando com as coisas na vida. Então, o impacto para os jovens foi extremamente maior e, claro, que danoso. Então, eu concordo sim com isso. Eu posso fazer uma pergunta? Claro. Você tinha falado sobre como a evolução da psicologia foi de forma de se adaptando, de forma assim. Eu queria falar sobre o que você tem opinião sobre hospícios e internatos, porque uma vez eu vi na internet que esses tópicos hoje em dia não existem mais, esse tal de hospícios e internatos, por causa do abuso que ocorria dentro. Por exemplo, teve os casos sobre a lobotomia, sobre Terapia de choque terapia de elétrico. choque elétrico, sim. Esses processos foram considerados muito agressivos nessa época, pelo menos. Mas naquela época era visto como um senso comum. Tanto que uma pesquisa fala que ainda existem idosos e pessoas que estão em vulnerabilidade porque foram excluídas de lugares e não tiveram apoio necessário dos médicos. Eu só queria perguntar se você acha que, essa foi um pulo muito brusco, se teve realmente uma adaptação boa nesse sentido. Então, tudo que a gente fala de humano, né, ele é muito orgânico. Então é muito difícil a gente se adaptar. A ciência, ela vai tateando. Então, quando as pessoas falam assim, mas a ciência não tem uma opinião própria, né, com determinados assuntos. Não, ela tem, né? Só que existem olhares diferentes, porque a gente está falando também de uma questão do ser humano, e a gente não é estático. Quando você fala da questão manicomial, que se a gente vai voltar lá, né, no século XVIII, XIX, era onde acontecia isso. Então a gente sabia muito pouco sobre o cérebro, sobre as doenças mentais, sobre as deficiências mentais, a gente sabia muito pouco a respeito. A gente vai aprendendo e sabendo mais quando essas doenças vão se manifestando e a gente vai entendendo. Então, para aquele momento, se achava que quando você fazia uma lobotomia, aquela pessoa ficava mais calma. Claro que ela ficava mais calma, porque ela foi retirado um pedaço do cérebro dela, então isso, claro, que cria um impacto, né? Mas tudo isso, não tem como a gente dizer assim, foi uma experiência? Foi. Porque a gente vai conhecendo as coisas conforme a gente vai chegando perto daquilo, né? Essa coisa do manicômio, dos hospitais psiquiátricos, dos sanatórios, né?
Então, assim, a gente não encontra nenhum nome tão legal para colocar, porque nenhuma doença é bonita, como, por exemplo, tuberculose, né? Quando você tem que separar a pessoa, né? E tal. A doença mental menos ainda, né? Porque ela te coloca, de fato, à margem da sociedade. Porque nós que estamos aqui, né? Os normativos, os normais, ditos normais, a gente não sabe muito como lidar, né, com isso. Um bom exemplo disso é a gente não saber lidar com uma pessoa que está dentro do espectro autista. Né? É quando a gente também não prioriza falar em libras, quando nós temos muitas pessoas com deficiência auditiva. Então você vê que a gente nós colocamos as pessoas à margem quando a gente não consegue entender o que elas... o limite, né, até onde elas podem ir, a gente não consegue trazer elas para esse convívio, né? Então você percebe que é uma via de duas mãos, tem o lado da ciência, mas tem o lado da sociedade também. Sim. Né? A gente só se mexe quando aquilo faz parte da tua vivência. Se ela não faz parte da sua vivência, é mais difícil. Tanto que numa série que eu assisto, que é Bridgerton, se passa lá por 1800, 1700, o príncipe, ele tem uma doença, só que eles não sabiam naquela época como lidar, então acho que entra muito disso. É isso. Né? Foi como a Covid. Nós passamos daquela coisa da gripe, de ser uma gripe, de uma gripe mais agressiva para pessoas idosas. Porque na Itália começou a morrer muita gente, né, da Covid. Então nós sabemos muito pouco sobre a Covid. Até que a gente vai entender que as pessoas idosas morriam porque é uma prática cultural na Itália, gerações morarem na mesma casa. Então, às vezes você tem dentro de uma única casa 5 gerações dentro daquela casa. Então é claro que se alguém se contamina, vai contaminar todo mundo. E pela fragilidade do organismo do idoso, acontecia era mais suscetível, né, que isso acontecesse. Mas você vê que nós demoramos, não 10 anos, mas nós demoramos pelo menos uns 2 anos e pouquinho, para entender bem sobre essa doença, né? Então você vê que vocês passaram por isso, a gente passou por isso, desse entendimento desse novo vírus, que era novo para todo mundo, ninguém sabia exatamente o que era, e talvez a gente ainda nem com tanta segurança saiba exatamente do que se trata, né? Mas o fato é que a gente já conhece um pouquinho mais. É uma curiosidade, na pandemia você atuou trabalhando? Ou... Atuei trabalhando, tanto o Conselho Federal de Psicologia quanto o Regional de Psicologia, eles estimularam muito a gente a trabalhar, principalmente com as equipes médicas, de enfermagem, com as famílias. Então, a atuação do psicólogo foi muito voltado para isso, né? Então, a gente trabalhou como os fisioterapeutas, né? Então, todos nós da área da saúde trabalhamos bastante durante a pandemia. Calma. Somos 3, que agora só 2 falaram. Calma. Meu Deus. Vamos lá. Agora uma pergunta minha. Perdão. Bem, quando a Letícia perguntou se você percebeu uma evolução na psicologia, você fez a pergunta, certo? Certo. Você falou a sua visão mais analítica, digamos assim. Que eu não me sinto confortável para dizer assim, sim, houve uma mudança enorme na psicologia. Não, nós estamos falando de pessoas, né, no objeto de estudo, que vai trazer essa modificação. É claro que a psicologia traz hoje olhares diferentes, que bom, vai continuar trazendo, mas essa mudança, na minha visão, ela sempre é sutil. Ela nunca é como da tecnologia, né? Que dá aquele salto, de repente. Sim, eu compreendo. Mas, por exemplo, a Letícia falou que era a mesma pergunta que a gente fez para Camila com 2 L's. Camila com 2 L's, certo?
Eu vou ter que fazer, então, na minha opinião, a mesma pergunta que eu fiz para a Camila com 2 L's. Que é, a partir do momento que você se formou, você sente que a psicologia deu um avanço o suficiente para, tipo, por exemplo, ser colocado em livros para as próximas gerações estudarem? Então, sim, porque eu acho que teve modificações de olhares com relação a patologias e tudo isso vai estar lá. Até a própria mudança de comportamento com os impactos que o mundo traz para a gente, traz mudanças no nosso comportamento também, né? E a psicologia também estuda o comportamento humano. Então, é claro que sim, isso vai... relevante. Isso é relevante para citar dentro dos livros, sim. E outra coisa que o João Inácio também falou sobre os sanatórios e manicômios, que eu acho que essa parte também da história da psicologia foi muito, vamos dizer... Ela não é uma história da psicologia, ela é da psiquiatria. Psiquiatria? Isso, a psicologia até então lá, ela não estava muito solta da psiquiatria. A psicologia é uma ciência muito jovem. Ela foi dada como ciência, ela tem mais ou menos, acho que se eu não estou enganada, uns 53 anos, 58. É uma ciência muito jovem, tá? Então, quando a gente se separa da psiquiatria e vai olhar as emoções, porque a psiquiatria não vai olhar as emoções, ela vai olhar a patologia, o comportamento. É um mais científico. Exato. Não que a psicologia não seja, é que a gente é menos objetivo. Então, por exemplo, vamos lá, a pessoa tem transtorno de pânico. O psiquiatra, o que ele vai receitar para você, possivelmente ele vai receitar para mim, se tiver a mesma patologia que você. Nossos organismos vão reagir cada um de uma forma diferente a esse medicamento, tá? Como que a psicologia olha isso? Ela olha para você como um indivíduo individual, diferente do olhar da psiquiatria, tá? A psiquiatria ela vai olhar para a patologia, a psicologia vai olhar para o ser humano. Mais profundo, né? Assim. E por que você escolheu, tipo, essa profissão? Foi, tipo, você falava, não, desde pequeno eu quero ser isso, ou... Foi por equívoco. Querendo. Foi um equívoco. Foi o seguinte, eu trabalhava num hospital aqui na capital paulista, e eu fazia, na ocasião, eu estava no último ano de administração com ênfase em marketing. Nossa, bem a nossa área. Olha. É um salto grande, né, para psicologia. E aí aconteceu uma situação lá e a diretora do hospital falou assim, peguem a Silvia do marketing e levem ela para o treinamento e desenvolvimento, que ela toca o treinamento e desenvolvimento até a gente acertar isso. E assim foi feito. Eu ficava meio período no departamento de marketing, meio período eu ficava no departamento de treinamento e desenvolvimento, na qual eu fui me apaixonando. Cheguei para a gerente da área e falei assim, então, o que eu tenho que fazer para ficar aqui? Ela falou assim, você tem que fazer pedagogia ou psicologia? Aí eu pensei assim, olha, pedagogia eu acho que não vai virar para mim, né? São 3 anos, mas acho que não vai acontecer pedagogia. Fui olhar psicologia. Falei assim, cara, vou ter que encarar 5 anos, mas vamos lá, vai, porque eu acho que eu vou encarar melhor do que a pedagogia. Eu pensei no marketing. E aí eu fui fazer, prestei vestibular, passei, cheguei e falei assim, olha, é o seguinte, eu passei, tá aqui a minha matrícula, e a minha intenção é ser transferida para o departamento de recursos humanos. No primeiro ano da faculdade de psicologia, eu fui transferida para o departamento de recursos humanos. Então, eu tenho mais tempo de atuação nessa área que envolve a psicologia do que eu tenho de tempo de formado. Porque eu comecei a atuar, eu estava no primeiro ano da faculdade de psicologia, quando eu fiquei atuando com treinamento e desenvolvimento. E eu fui dos meus colegas, eu fui aquela que não começou no recrutamento e seleção
eu tive que tirar umas férias para pegar um estágio de 1 mês numa agência de empregos, que eu não sei se vocês sabem o que é isso. Agência de emprego. Que na época tinham muitas, aonde eu fui fazer recrutamento e seleção, porque eu nunca tinha trabalhado com isso e eu precisava pagar essas horas para a faculdade. Então eu falo que foi num acidente brilhante que aconteceu, e aí eu fui, depois que eu me formei, ainda atuei em RH, e aí eu resolvi parar e o RH, e falei assim, gente, eu acho que eu vou fazer clínica. E aí comecei a fazer clínica e consultoria e não parei mais. Estou aqui até hoje. Legal. A gente vai falar sobre o nosso bloco, tá, de saúde mental e físico, mas em questão de adolescentes, quais são as principais causas que você atende com os adolescentes? Então, eu acho que as queixas maiores têm muito a ver com a autoestima, depressão, ansiedades, porque é um mundo com muitas cobranças, né? Você não precisa deixar de ser humano quando a gente diz assim para o outro. Você não pode errar. O não erro não é humano. Isso não é um privilégio humano. Humanos erram. Né? Você não pode se equivocar. Isso não é um comportamento humano também. Então a gente tenta retirar muito comportamentos que são naturalmente humanos para que a gente seja o tempo todo assertivos. Então acho que esse processo de angústia dos adolescentes, quando eles trazem isso, acho que é a taxa maior dentro do consultório, que vem com ansiedades, com depressão, com automutilação. Né? Você fez aquela careta, mas tem. Então, eu tô tendo pelado também. Né? Com automutilação, que também é algo que acontece muito. É complicado. Então vamos pro próximo bloco, ainda tem uma pergunta. Calma, nós já vamos pro próximo. É a próxima, só uma última pergunta, terminamos esse aqui. Eu também tenho uma pergunta. 2 perguntas, vamos pro Vai ser bem descontraído, isso que é a nossa intenção. o podcast a gente vai seguir, é natural. Bem, voltando um pouquinho, porque eu já disse, do sanatório novamente. Eu queria fazer uma pergunta, digamos assim, por exemplo. Muitas pessoas eram enviadas para esses lugares, por exemplo, por, às vezes, a sua orientação sexual, digamos assim. Uma coisa que é muito recente também é a saída da homossexualidade, se eu não me engano, da lista de doenças mentais. É muito recente isso ainda, inclusive. Eu queria saber se ainda tem muitas queixas, por exemplo, se você atende ainda muitas pessoas que sofrem, às vezes, intolerância dentro de casa, um tópico mais assim. Tá. Eu não tenho essa informação de que ainda existam pessoas, né, com outra orientação sexual que sejam encaminhadas, né? Não tenho essa informação, eu espero muito de coração que não. O homossexualismo, ele era considerado sim uma doença. Com o passar do tempo, houve um entendimento da classe médica de que isso não era uma doença, né? Que não era algo tratável. A psicologia, ela participa muito desse processo, quando a gente diz assim, olha, nós somos seres com sentimentos, com emoções, com desejos. A homossexualidade é algo que existe historicamente. Se a gente for lá olhar, na época antiga mesmo, Grécia, né? Grécia, Romanos, né? Isso é algo que faz parte da história. Eu não sei se o Jojo e o Augusto vão lembrar, mas quando a gente estava no primeiro ano, a gente estava estudando artes, a gente estava fazendo um livro extra da arte. eu não faço não. Aí, quando a gente estava estudando no tempo grego, a professora falou que era muito normal o Homossexualidade. Porque Então, os gregos falam... homossexualidade, tá? Tudo que termina em ismo significa patologia. Patologia. Então, se a gente colocar o ismo no final, a gente volta décadas assim, né?
Então, assim, é claro que vocês, eu só estou dando esse toque porque, assim, eu acho que é importante, né? E até pra quem tá vendo também, né? Isso, então, assim, é homossexualidade. A homossexualidade na antiguidade era tida como algo natural. Porque falavam que os gregos ficavam um do lado do outro. Então, o casamento entre o homem e a mulher era só para filhos, porque eles passavam mais tempo com as pessoas do próprio gênero do que com... Isso, né? Porque, assim, ninguém sabia a participação do homem, né, na concepção de uma criança. O que acontecia era que, assim, se sabia que, por observação, que precisava de um homem e uma mulher para que essa concepção acontecesse. Mas como que eles viam isso? Era porque era o desejo dos deuses. Então eles precisavam ter um homem e uma mulher, e se essa mulher engravidasse, era porque os deuses agraciaram aquela mulher, tá? Mas as mulheres, tanto as mulheres quanto os homens ficavam juntos, porque eles eram treinados na arte da guerra, da defesa, né? E as mulheres, elas se dedicavam a servir os deuses. Então, as mulheres ficavam muito nos templos. Ah, verdade, tem até os oráculos sacerdotais. Exatamente. Isso. Então, é claro que as primeiras experiências sexuais, as primeiras... que você vai lá tateando, né? Porque você tem uma questão orgânica que está te chamando para isso. Sim. Você vai treinar com quem você confia. Né? Então, é natural. Isso. A gente tá falando, voltando um pouquinho atrás, a gente tá falando sobre como esse transtorno, como a ansiedade, depressão, surgem mais da assertividade da sociedade. Um dia desses eu acho que estava vendo um vídeo de algum canal aí, não vou lembrar, sobre como essa assertividade afeta os adolescentes na China. Porque por ser, a gente já fala muito na internet, que a China é um lugar onde a educação é muito cobrada. E muitos filhos e muitos adolescentes tendem a tentar escapar desse mundo de assertividade, de provas, esse mundo dos vestibulares. Mas eu acho que diferencia do Brasil, porque lá, desde que você nasce, já é cobrado. A gente está falando sobre crianças que já conseguem fazer aqueles cálculos rápidos em menos de 10 segundos. E esse vídeo mostrava que adolescentes que não conseguiam desenvolver essa capacidade, que não tinham como desenvolver essas habilidades facultativas, eu vi que eles eram... A sociedade meio que tratava eles como desagarrados. Por exemplo, teve um caso de... Não vou lembrar o nome também, mas aconteceu. De um entregador de comida na China, que ele falava com vídeo com os pais, falando: pais, me desculpem, não consegui obrigar vocês. Eu devia ter sido um bom garoto, não consegui estudar, não consegui ter estudos. Então, tipo, a cobrança que acontece, eu acho que também pode ser um fator para esses... A cobrança da família, do lugar que você vive, como você falou sobre na Itália, que tem várias culturas, tipo, de pessoas de gerações. Países com culturas talvez afetem a mente desses adolescentes. Sim. Eu não sei se eu terminei de responder a sua pergunta, tá? Eu terminei? Acho que sim. Que bom. Então, eu acho que quando a gente fala de uma cultura tão distante da nossa, né? É um pouco complicado a gente conseguir fazer uma análise mais fidedigna, porque a gente não está inserido nessa cultura, né? Mas vamos lá. O novo imperador chinês, eu não sei se vocês conhecem a história dele, é uma história muito interessante, inclusive, tá? A família dele era uma família muito respeitada na China, mas a família dele foi perseguida e eles foram humilhados. O Penjin, ele foi exilado num lugar onde... Porque assim, o pai dele foi morto, né? Eles perderam tudo, ele passou fome. Ele ficou numa região onde ele se dedicou a estudar e se reaproximar de pessoas que estavam no poder, porque ele queria recuperar aquilo que a família dele sempre teve.
Apesar daquele semblante sisudo dele, quando você vai pegando as coisas para ver o que ele faz, você vê que ele tem um olhar mais moderno mesmo. Ele está trazendo uma China mais moderna. Sim. Quando que vocês viram que a gente pega livros de história e vê a China dialogando, se sentando à mesa, fazendo negócios com o mundo ocidental? Sim. Então ele traz essa visão mais moderna. Com relação a isso, eu acho que é cultural mesmo, né? Essa coisa do chinês, até porque eles têm técnicas, né? A forma como eles ensinam matemática é diferente. Muito. Então, assim, acho que quando a criança se depara com uma dificuldade de não entender aquele método de ensino, às vezes a gente olha e fala assim, a criança ela é burra. Ela não é burra. São as pessoas que têm preguiça, me desculpem a expressão, de procurar uma forma diferente dessa criança aprender. Porque a criança aprende. Ela só está num lugar diferente, com um olhar diferente, com sentimentos diferentes, e ela vai aprender. Se a gente sai da caixa, ela aprende. Cada um com o seu ritmo, né? Exato. Só que um país, quando a gente olha a China, um país tão disciplinador, que eles são muito disciplinados, né? Isso se torna talvez um pouco mais complicado. Então você vê que na fala desse rapaz, quando você traz, talvez a pressão seja muito mais dele até do que dos pais. Sim. Né? Porque eles, na comparação com os colegas, e olhando onde os colegas chegaram, ele se sente mal com isso. Sim. No mundo, na nossa cultura, né, quando a gente está falando do mundo ocidental, e o Brasil tem uma coisa muito interessante com essa questão de cultura, né? Porque assim, a gente acho que tem pouco conhecimento da nossa cultura, de qual é a nossa comida, de qual é de fato a nossa história, daquilo que nos dá identidade, né, como brasileiros. Não porque a gente não queira saber, mas eu acho que é porque a gente tem... nós somos formados por tantos povos diferentes, né, que eu acho que isso acaba ficando até mais difícil da gente ter essa clareza. E o brasileiro, a gente sofre muitas influências, principalmente do hemisfério norte, né, dos Estados Unidos. Sim. Eu acho que a gente tem essa influência muito forte aqui. Temos. E a outra coisa interessante, então a gente acaba sempre valorizando mais a grama Do lá de vizinho. fora que a nossa. E eu acho que a outra questão... Síndrome de vira-lata. Isso, é a tal da síndrome de vira-latas. E eu acho que a outra questão que tem é assim, é a questão do nosso país ser, com a grande maioria, de negros. Mas talvez os negros também do nosso país falam muito de uma África que ela não existe mais. Sim. Né? E eles enaltecem talvez algumas coisas que eles precisariam talvez se aproximar muito mais de uma África mais atual, mais real, mais tangível para a gente do que aquela coisa quase mítica, mitológica, né? Da África. Porque a África ela faz parte da gente, quer o pessoal goste disso, quer não goste. A África faz parte da gente. Né? Então, acho que a gente olhar essa África lá de trás é importante, mas mais importante é a gente olhar essa África de agora. Porque a gente tem raízes lá também, como a gente tem em Portugal, na França, né? em tantos países que vieram aqui, e também os nossos povos originários, né? Que são os índios, que a gente pouco sabe também. Agora vamos passar para o próximo.
Voltamos, pessoal, agora com o nosso primeiro bloco, finalmente, depois de meia hora De introdução. de introdução. Bem, então agora vamos partir pro tema, né, que é... Bem, você pode nos falar como como a saúde mental acaba causando manifestações físicas ou como a saúde mental afeta o físico? Posso. Nós não somos compartimentados. Nós não temos aquelas caixinhas, né, que a gente abre elas e fecha e não deixa a coisa se misturar. Não, nós somos íntegros, né, nessa inteireza. Então, quando a gente está passando por um problema, a gente sempre vai reagir a esse problema. Quando nós temos situações que são mais impactantes, então, por exemplo, a gente começa a entrar com um processo de ansiedade. A ansiedade vai mexer com a qualidade do sono da gente, pode dar dores de cabeça, enxaquecas, tonturas, dores estomacais, às vezes mexe até com o intestino. Porque nós somos um conjunto, não tem como a gente falar que não, né? Então, quem é que vive bem se não dorme bem? Quem é que lida bem com o seu dia se está com dor de cabeça? Então, as emoções, elas impactam diretamente. Tá aí a galera da psicossomática, né, que mostra isso com muita clareza. Que o corpo fala com a gente. O nosso corpo, ele é o primeiro A dar sinais. a dar sinais. Ele dá sinais antes do nosso emocional. Tá? Ele conversa, o nosso corpo conversa. Então, nem tudo é físico. E não dá para dizer que tudo é emocional. Mas quando a gente não está bem emocionalmente, nós somos mais suscetíveis a tudo. A nossa imunidade baixa, a gente está mais... o nosso corpo não está tão bem para lidar com a vida, né? Então, ele reage. A psicossomática traz muito, por exemplo, uma pessoa que se queixa muito de dores de estômago, é só um exemplo, tá, gente? Não é regra. Né? A gente tem que... já avisamos agora, a gente avisou no episódio passado que não podemos... Não podemos afirmar com A certeza. gente não pode afirmar nada com certeza de que, tipo assim, isso aqui causa doença mental. Não tem isso. Não tem. Exato. A gente está seguindo o Conselho Federal de Psicologia, então... Que segue as leis universais, porque não tem nada que vai fazer você com certeza ser um doente mental. Gente, mas assim, a doença mental, ela não é uma doença que deixa, por exemplo, tipo, quando a gente fala de doença mental, às vezes a gente pensa que é aquela doença que impede a gente de qualquer coisa, né? Não é. Se você vai ao médico, o médico vira para você e fala assim, você está com um nível de estresse elevado e está estafado. Você tem uma estafa. E ele está falando de uma doença mental. Tá? Então, assim, não é uma coisa... Antes, quando a gente falava de doença mental, era aquela dos manicômios. Sim. Tá? O pessoal tinha medo de expor que tinha essas coisas. Isso. Hoje, quando a gente fala de doença mental, nós estamos falando de ansiedade, depressão, síndrome de pânico, de todas essas coisas que a gente quase não sente. O autismo é uma doença mental? Ou Desculpa, não... O autismo é uma doença mental ou é algum... Assim, ela está classificada, tá, dentro do DSM, então ele é um descritivo de doenças mentais, tá? Para vocês verem como a gente olha hoje a doença mental, não como uma forma de exclusão, não, pelo contrário, não é para ser pejorativo, tá? Então, se alguém aqui um dia for diagnosticado, tem em casa uma pessoa com um diagnóstico, por exemplo, de depressão leve, nós estamos falando de doença mental. Não é outra coisa. Ansiedade. Ansiedade. É que a gente fala ansiedade é frescura, não tem a ansiedade, ela é natural.
Tá? Sem ansiedade, a gente não se move, a gente não tem interesse. A gente precisa sentir aquela coisinha que mexe, mesmo que dá um pouquinho de medo, mas ela faz a gente se mexer. É o único O problema é quando sente demais, né? O problema é quando isso vem de uma forma que ela te paralisa, ela para você. Você não consegue realizar o que você precisa, você não consegue dialogar com o mundo. Aí nós estamos falando de uma patologia de ansiedade. É quando você não consegue mais escutar, você não consegue mais terminar as coisas que você tem para fazer. É quando você vai vivenciando todo um processo que vai levando ao medo. Então, tudo aquilo que paralisa, tudo aquilo que impede a gente de atuar no mundo social, isso é um problema, né? E a gente está falando de uma emoção. O que é a ansiedade que não seja um sentimento que a gente tem, né? Quando a gente fala assim, nossa, estou com uma coisa assim que parece que fecha minha garganta, né? Não é assim que a gente fala? Me dá uma coisa ruim no estômago, não consigo nem engolir direito. Olha como essas coisas estão interligadas. É o físico conversando com aquela pessoa. Eu não consigo engolir, eu não consigo respirar. Meu coração está acelerado. Então, como que a gente pode dizer que as emoções humanas não interferem no nosso corpo? Uma vez eu vi no TikTok, não sei se você pode me confirmar isso, que a depressão ela causa queda de cabelo. É verdade? É verdade. Tanto a depressão quanto a ansiedade, qualquer distúrbio que a gente tem no corpo, ela vai trazendo coisas que pode ser do mínimo ao macro, né? Então, por exemplo, o nível de estresse muito alto, depois de um tempo, pode desencadear uma doença autoimune. E o burnout? Fala? Burnout. O burnout, ele é uma coisa que, assim, ele teve uma escalada, né? Eu acho que tudo parte da educação. Quando a gente vai falar de doença mental, ou de qualquer coisa que fala de sociedade, a gente precisa trabalhar essa coisa da educação. Então, a gente precisa saber claramente, né? O burnout, ele vem muito do assédio, da falta de limites. Então, por exemplo, brincadeiras equivocadas dentro do local de trabalho, exigências desmedidas, fazer com que a pessoa, comentários que façam com que a pessoa duvide dela mesma, da capacidade dela. Então, quando você deixa claro, né, dentro das empresas, o que é assédio, que comportamento é assedioso, que comportamento é agressivo, você vai eliminando esses comportamentos. Tudo bem que já diz a lenda, né, que de boas intenções o inferno está lotado, né? Porque eu acho que minimamente a gente sabe quando a gente faz um comentário e a pessoa, assim, dá uma reagida estranha, a gente sabe que tocou em alguma coisa, né? Naquela pessoa. Então, acho que a gente tem muito que trabalhar nesse sentido. O brasileiro, ele tem um aspecto daquela coisa, né? Do jeitinho brasileiro, de ser mais descontraído e tal, mas nessa descontração, às vezes a gente não leva em consideração algumas coisas que são importantes. Porque eu não sei qual é a sua ferida, né? Eu não sei como que foi na sua casa, eu não sei como é que foi a leitura, né? Então, quando a gente fala assim, tudo é culpa dos pais, da família, né? A psicologia, a psicanálise traz muito, né? A culpa é da mãe. Às vezes, é a leitura que a gente faz daquele episódio. Quem tem irmãos, se vocês tiverem o hábito de se sentar e começar a resgatar coisas do passado, vocês comentam alguma coisa, às vezes seu irmão faz assim pra você: nossa, sério? Nossa, não lembro dessa história assim, não. Pra mim foi tão de boa. Então, é o nosso filtro
tá? Então aquilo causou um impacto em você, pode não ter causado no teu irmão, na tua irmã, porque ela tem o filtro dela, ele tem o filtro dele, né? Então acho que esse cuidado que a gente tem que ter com esse nosso jeitinho brasileiro, com essa forma despojada, ou essa coisa dos gracejos, né, que a gente faz, precisava ter um pouquinho mais de cuidado. Então, por exemplo, até do comentário que você fez comigo, fora aí das câmeras, né, nós temos um hábito de fazer piadinhas de gays. Vocês não acham que no século XXI essas piadinhas já deveriam deixar de existir? Com certeza. Eu não me lembro como eu fiz essa piadinha ou eu falei Não, sobre? não, você falou sobre. Ah, tá. Eu já sei que eu já fiz, eu falei, ué. Não, foi uma coisa que você falou, né, da comunidade LGBT. Inclusive, a gente tem na nossa escola um projeto que fala sobre LGBT. Isso, então... Principalmente para eles. Exato, então assim, uma vez que hoje a gente consegue falar sobre a nossa identificação de gênero, sobre as nossas preferências sexuais, que isso é uma coisa nova, não, gente, isso não é novo. Isso é antigo, é velho. É um tabu. E assim, as pessoas brincam com isso, né? Então, tem coisas que eu acho que onde nós estamos, no patamar de conhecimento que nós temos, eu acho que algumas coisas já deveriam deixar de ter sido engraçada, né? Voltando para o negócio da ansiedade, eu queria entender, porque, tipo, quando a gente não chega num determinado nível de ansiedade que a gente não consegue mais ficar de pé parado, se sentou aqui, tem que estar mexendo o braço, mexendo a mão. O que a gente tá fazendo agora, por exemplo? Eu não consigo ficar parada, tipo, quando eu vou fazer o Enem, eu tenho que estar comendo alguma coisa, senão eu não consigo ficar, tipo, concentrada na prova. 8 horas. 6 horas ali só, eu não preciso estar comendo. O ano passado mesmo, na redação, eu gastei 1 hora pra fazer redação. Uma hora eu passei comendo. Então, começa um pouco daquela coisa da crença, né? Da crença de que nós temos que ser ágeis, produtivos, assertivos. Então, isso gera na gente uma necessidade de estar nesse movimento, tá? Então, quando você está lá fazendo prova, você sabe que você está produzindo, mas ao mesmo tempo você deixa de ter essa percepção, tá? Então, aquilo começa a te criar uma sensação de angústia, tá? Porque assim, vocês param um dia, um momento do dia de vocês, desligam os celulares, as suas telas, catam um livro no silêncio. Olha pelo celular. Eu leio pelos dois. Né? Para ler, depois faz uma meditação de 15 minutos, repassa como é que foi o dia de vocês. Isso é algo que vocês foram ensinados a fazer? A meditação, não. Ler... não tive incentivo nenhum, mas eu vi a pessoa ler. Ler, eu acho que pego muito incentivo da minha mãe. Ela é professora, então ela sempre trouxe livros para casa. Então, acabei que eu peguei essa paixão. E depois que eu comecei a ler fanfic, eu comecei a apaixonar mais por livros. Então, pega muito disso. E ficar parado, a gente, pelo menos eu e minha mãe e meu irmão, a gente tem um costume de estar lá na cama da minha mãe, ficar conversando. Ela fala, não, gente, sai daqui, que é isso? Aí eu, não, mas você tem que aproveitar. Você fala com seus amigos, os seus adolescentes não gostam de ficar do seu lado, eu gosto de ficar do seu lado. Então, isso é importante. Quando a gente para um pouco, descansa a mente, as telas, né, que nós temos, elas estimulam muito o nosso sistema nervoso central, elas estimulam muito o nosso cérebro. E essa estimulação, que ela é constante e é uma estimulação forte, isso atrapalha no nosso poder de concentração e também no de aprendizado e no comportamento da gente. Nós criamos comportamentos ansiosos. Bem, agora a gente trouxe alguns dados, né, para falar sobre eles, inclusive, perguntar a sua opinião sobre esses dados. E agora eu vou dar uma colada, né, porque é um pouco grande. O trem é grande, né? O trem é grande. Vamos lá. Ó.
O impacto do estresse também se manifesta em disfunções físicas objetivas, como a redução da força muscular e da função pulmonar. Quando o estresse se torna prolongado, ele pode sobrecarregar os mecanismos de regulação do organismo, dificultando a manutenção do equilíbrio e aumentando o risco de doenças físicas e mentais. O equilíbrio entre saúde mental e física é interdependente, enquanto condições emocionais podem impactar profundamente a saúde física. Desequilíbrios no corpo também influenciam nosso bem-estar psicológico. O manejo adequado dessas condições, com apoio psicológico e médico, promove não apenas uma melhora na qualidade de vida emocional, mas também previne complicações graves, fortalecendo a saúde como um todo. Isso é um estudo feito pela Secretaria de Saúde do Governo do Estado do Ceará. É uma reportagem feita em janeiro, é o famoso Janeiro Branco, e especialistas chamam a atenção para a relação entre a saúde mental e física. Eu acho que ele fala tudo, é isso mesmo. As coisas, elas estão interligadas, que é aquilo que eu falei para vocês. A gente não tem as caixinhas que a gente guarda as coisas, né? Porque se você acontecer alguma coisa aqui que vocês ficam mal-humorados, vocês deixam o mau humor de vocês aqui ou vocês levam para casa? A minha mãe fala, não, Eu levo pra casa. escola, casa, casa. Eu acabo- Mas não dá para fazer isso. Eu acabo levando pra casa. Tem dia que eu Não acabo possível. também. A gente precisa de um tempo para a gente conseguir digerir aquela emoção, digerir aquela sensação que a gente está, né? Com o passar do tempo, a gente vai aprendendo a administrar o que é diferente. Administrar é diferente de ignorar, tá? Então, quando dizem para vocês assim, meninos não choram, meninos choram sim, e devem chorar. Porque homens morrem mais de ataques cardíacos que se chorassem não morriam tanto. Tá chorando bem, Jonas? Chorando muito. A produção aqui tá chorando, ó. Tem chorona. Então, são coisas que são naturais do ser humano. Independente da gente ser garotos ou garotas, a emoção é a mesma, tá? Então, assim, administrar é diferente de ignorar. E a gente vai administrar de que forma? Entendendo, olhando para dentro, olhando para entender o porquê que aquilo mexeu daquela forma, né? Que é, A patologia. não é uma patologia, isso é normal. Então, por exemplo, na minha linha de atendimento, eu costumo dizer para os meus pacientes assim, mas isso que a pessoa falou para você parece que te inflamou. Então, olha a palavra inflamar. Inflamar é como se pegasse fogo. Ou como se estivesse latejando, doendo. Então eu falo, é uma inflamação. O que de verdade essa pessoa falou para você? Para você sentir dessa forma, tão visceralmente. Né? Essa é uma forma da linha junguiana que me permite trabalhar. Quando eu faço isso com o jovem, ele começa a fazer questões para ele mesmo. E ele me questiona e eu vou recolocando com outra pergunta. E chega um momento, ele consegue entender o porquê daquilo ter mexido tanto com ele. Acho que a gente aprendeu isso em filosofia. Sim. Eu tenho uma pergunta. Já que a gente tá falando sobre... Calma aí, antes de você começar o segundo bloco? Não, vou começar... Tô no primeiro antes, vou passar daqui a pouco. Você passou ainda? Não. A gente tava falando sobre realmente que tem esse afeto, que tem que ter esse equilíbrio entre saúde mental e física, mas eu queria puxar em outra área que é a psiquiatria, porque vários remédios, por exemplo, eu tô tomando um remédio que me deixa com falta de apetite, eu fico mais estressado, então a gente, tipo, você acha que esse processo realmente ajuda a pessoa? Porque a gente tá falando tipo, de um remédio, da transição do remédio, que a pessoa estava em tratamento e começou a tomar remédio. Só que parece que, às vezes, esse desconforto físico vem muito mais do remédio, mais da pessoa. Então, foi essa sensação, porque agora eu falei aqui, não sei se eu falei, eu fui diagnosticado com TDAH, comecei a tomar remédio, eu tô tendo insônia, estresse, essas coisas, que eu não tinha antes. Aí eu não sei se esse processo realmente deveria ser normal, ou se esse realmente processo é para ser intencionalmente agressivo. Então, vamos lá. A psiquiatria e a psicologia, elas se conversam, mas cada um tem o seu galho, né, o seu quadrado ali. Sim. Então, eu vou colocar para você uma visão como terapeuta
e como indivíduo também. Então, assim, toda medicação alopática, ela vai trazer sempre alguma coisa pra gente, tá? A alopatia, ela pega para resolver uma coisa, mas ela traz uma outra carga ali que ela desarranja outras coisas. Então, assim, se sua questão é foco, memória, estruturamento, porque assim, quem tem TDAH, ela se perde nas próprias ideias, né? A gente tem um mar de ideias ali. Como é que você vai fazer isso estressado sem dormir? Então, Diz aí, né? Então, assim, talvez fosse legal, porque a psiquiatria, ela não tem uma quantidade, nem nada na alopatia tem, tá? Uma quantidade de medicações que resolva assim, ó, isso aqui é para dor no pé, isso aqui é para isso aqui é para dor na mão, isso aqui... Não existe isso. Uma medicação que eu dou para resolver uma inflamação da cintura para baixo é diferente do que eu vou dar para a cintura para cima, e é isso, tá? Então eu aconselho que você vá, que você retorne no seu médico e você diga, eu não estou me sentindo bem com isso, tá? Eu não sou contra as medicações, mas eu acho que a gente tem outras formas de lidar com isso. Então, por exemplo, exercício físico, alimentação. As alimentações industriais aumentam muito, tá? Quem tem problema de TDAH aumenta muito. Então, assim, uma comida de verdade é o que te ajudaria muito. Então, acho que você fazer um tratamento multidisciplinar, talvez você tivesse um resultado melhor, né? Não estou dizendo que a medicação é inválida, longe de mim, né? Mas talvez você tenha que rever a sua medicação, porque aquilo que pode ser bom para você não vai ser bom para outra pessoa e vice-versa, tá? Respondi? Posso puxar o seu? Calma, a gente começou o segundo bloco, a gente não colocou no roteiro o momento que a gente ia chamar uma convidada especial. Eu acho que a gente tá... Já tá podendo chamar? Pode me chamar? Já pode chamar uma convidada especial, a gente... Com vocês. Eu vou fazer a introdução do canal dele. Com vocês, conosco. Com vocês, conosco. Eu vou fazer esse pente. Vai, o Jonás, continua. Não se apaixonar. Pelo... Apresentador. Queria agradecer a vocês pelo convite, agradecer a Silvia Regina. Eu Tá agradeço pensando? também. Deixa eu vir aqui. Então, eu vou fazer um pontinho especial aqui para agradecer você, principalmente, que é a nossa convidada. Para quem não sabe, ela é minha tia. Né? Então, assim, não é puxando o saco, mas eles falaram assim: quero uma psicóloga bonita. Falei, Silvia Regina. Uma psicóloga estudada, Silvia Regina. Uma psicóloga legal, Silvia Regina. Mas eu queria aproveitar esse momento para te agradecer de verdade. Você sabe todos os momentos que você ajudou, não só a minha família toda. Você sabe que a gente tem um carinho, assim, fora da realidade por você. Você é uma pessoa muito especial. E assim, eu queria pontuar também, gente, que assim, ela é uma profissional da psicologia, né? Então ela fala muito sobre a mente, a psicologia, né? Sobre a psicologia dos outros. Mas o Instagram agora dela, passa aí pra gente. o Instagram dela é o mesmo ainda, né? Psicologia pra quem te quer. Depois bota o arroba aí. Seu arroba aí. E assim, antes ela fala muito da psicologia pros outros, e eu vou falar um pouquinho da dela agora, que as pessoas talvez não a conheçam, mas ela é uma pessoa assim, uma das pessoas com o coração mais, não vou dizer puro, porque assim, a gente sabe o dia a dia, a realidade. Pureza não faz parte do dia a dia de ninguém. Mas um dos maiores corações que eu conheci, por assim, todos os processos que você viu, todos os momentos na nossa família, desde o tio Paulo, depois minha avó, aí agora com o tio Ricardo, a gente viveu muitos processos difíceis. E assim, você sempre foi uma das pessoas que procurou, assim, amparado que ser amparada, né? Então eu acho que nesses momentos mais sensíveis que a gente passou, eu pude perceber em você uma resiliência que eu não percebo, assim, em muitas pessoas. É muito difícil isso. Então eu queria falar que eu te admiro muito.
faz tempo, você sabe disso, todo o processo que você viveu com o tio Essa Paulo. coisa de me fazer chorar ao vivo era intencional? Era intencional, pra dar uma Uma dramática, pra dar uma pausa dramática, coisa. isso. Pra dar um é o nosso objetivo, descontrair. Então você é uma pessoa que me inspira muito diariamente por isso, em querer amparar do que ser amparado. Por isso que Obrigada. Eu não abraço essa tia, pelo amor de Deus. Tá? deixa eu abraçar minha tia, né, gente? Palmas! Obrigada eu, querido. Imagina. E a gente só é possível ser chamada de tia porque a gente tem essas pessoas que desde pequenininho amam a gente. Faz 17 anos já. Tô velho já. Obrigado, viu, pelo convite, pessoal. Continua acompanhando o podcast aí, pessoal, porque não só a minha tia, que é uma convidada muito ilustre, mas todos os outros convidados são E muita quando qualidade. sair, ele também está fazendo um podcast. A gente vai fazer, pelo menos começar, né, Pedro? Vamos começar o Infinity Cast depois. E quando sair, a gente vai colocar no nosso feed, no Insta, sei lá, uma coisa Pode ser aí. no Store, né? A gente faz uma via de Uma permutinha. E vocês ajudam a gente. Bom, pessoal, já tá dando quanto tempo aí o conteúdo? Deu 25 minutos esse. Então, tá. 30 minutos, mas 25, 55. A gente tá chegando quase uma hora. A gente queria muito poder estender a nossa conversa, mas Infelizmente, como nós fazemos isso numa escola cheia de alunos daqui a pouco vai doidos, chegar uma barulheira. E a nossa convidada tem o tempo dela, né, disponibilizou. A gente vai pra nossa parte de perguntas que a gente deixou no Forms, né, pra ela. E depois vem a série de indicação, que aí o Guto vai apresentar daquela forma descontraída que vocês conhecem. É a nossa... Cadê? A forma descontraída que você faz. Bom, a gente separou, acho que foi 4 perguntas. Foi 4, veio 12, então... Como tá grande, vamos... perdão as outras 8 que ficaram de fora. Quem sabe vocês têm a chance na próxima. Bom, eu vou começar pelo primeiro e depois a gente vai passando. A ansiedade. Eu não sei se eu acho que já deve ter sido respondida, mas é sempre bom reforçar, né? Pelo trabalho. A ansiedade é só preocupação ou algo mais profundo. Quando deixa de ser algo normal e passa a atrapalhar a vida? A ansiedade, ela é algo mais profundo, né? Não é que ela é um sentimento que não deve existir na gente. Ele existe por natureza. A natureza humana é uma natureza ansiosa. Sem a curiosidade, sem essa ansiedade, a gente não descobre coisas. Quando que ela passa a ser prejudicial? Quando ela te paralisa. Quando ela te promove medos, inseguranças, que faz com que você não consiga sair do lugar e entre em estado de sofrimento. É aí que ela deixa de ser normal do ser humano para ser uma patologia. Eu achei uma coisa que eu achei interessante é que ela já respondeu a mesma pergunta 3 vezes, de uma maneira diferente, mas respondendo a mesma coisa. Gente, ela é diva. Eu acho que eu vou pegar o Guto, ele ficou muito interessado no passado, agora eu que tô interessada. Não, no último é interessante que ela tratava principalmente TDAH, né? Essas coisas, esse pessoal do espectro autista. Ela é mais um físico, né? Como diria o Pedro, ou não? Não, assim, como eu trabalho com a ferramenta junguiana, eu trabalho também com a simbologia, né? Então eu uso essa ferramenta para a gente poder chegar no entendimento do que está acontecendo. E eu não desconsidero Os sinais corporais. os sinais corporais que têm a ver com a psicossomática. Certo. Que a psicossomática, ela também é um estudo muito jovem, onde ela consegue provar cientificamente que as nossas doenças, que eu nem costumo muito usar mental, eu costumo usar as nossas doenças emocionais, atingem o nosso físico. Veja assim, Então você usa o físico como um meio para identificar, basicamente. como uma conversa. Bom, puxando a segunda pergunta agora. Como a psicologia pode ajudar nas doenças físicas? Como a psicologia pode Ajudar nas doenças físicas. tá, assim, Ajudar? atuando, né? Com o Deve ser. psicólogo atuando. realmente. Então, Como intermediário. quando você começa a entender qual é o ponto que está te levando a descarregar naquele órgão físico, você descarrega aquela energia, aquela tensão naquele órgão físico. Então, por exemplo, uma pessoa que tem muitas faringites
e ela começa a perder a voz, fica rouca, né? Aí você começa a fazer um trabalho com essa pessoa e um belo dia você pega e fala assim, mas quantas vezes você percebe que fica com essa faringite? Isso acontece muitas vezes no ano. Você consegue identificar em que períodos do ano isso acontece? Porque a gente não precisa também ficar psicologizando muito, né? Tudo. Às vezes pode ser uma reação alérgica por conta do tempo, a gente vive uma cidade poluída, então a gente tem que ter também um pouquinho desse cuidado. Mas de repente essa pessoa começa a falar dos períodos e aí a gente como terapeuta vira e fala assim, você já percebeu que é exatamente quando a empresa está te cobrando muito e o teu chefe fica muito em cima de você e tal, aí a pessoa já tem aquele start. E aí você vira e fala assim para ela, tá, agora sim, se ele tivesse sentado aqui, do nosso lado, sem você correr risco nenhum, você num lugar protegido que você está, o que você falaria para ele? Ela fica rouca, sem voz, para não ter que atacar a pessoa que ela sente que ataca ela. E ela não percebe. Ela vai perceber isso dentro de um processo terapêutico. Então esse é um exemplo. Eu acho que isso se encaixa também com compulsões, né? Porque existe compulsões alimentares, como a gente falou no episódio passado da Camila com 2 L's, que tem aquela compulsão lá, que é aquela paciente de gastar muito, que a gente tinha falado, que ela tinha falado que tinha uma paciente... não, quem falou da menina de gastar muito é uma pessoa que eu conheço. Mas a gente falou no assunto. Falou no assunto. Então, tipo, essas compulsões, a psicologia pode ajudar? Pode, porque você está falando de um contexto emocional onde você transfere para alguma coisa. No contexto da conversa, ele está falando de pessoas com bipolaridade. Então, e às vezes não é nem... Porque assim, quando a gente fala do bipolar, as pessoas entendem assim, o bipolar como aquela pessoa que muda de... Personalidade. Não de personalidade, de humor. Que muda de humor várias vezes ao dia. Tendências bruscas. Isso. E aos temas. Mas isso não é a bipolaridade, tá? A bipolaridade, ela é um transtorno onde a pessoa fica por muito tempo em estado de ilação. Então, por exemplo, por uns 3 meses, o que é estado de ilação? A pessoa não dorme, a pessoa come demais, se droga demais, faz sexo demais, sai demais e depois é como se uma chave virasse. E ela não faz nada. E aí ela não faz nada, ela não quer comer, ela não quer tomar banho, ela não quer sair de casa, ela não faz nada, ela vira. São extremos. Isso é uma pessoa com transtorno de personalidade bipolar, tá? As compulsões, elas têm muito a ver com a ansiedade também, né? Sim. E com os medos. Eu sempre falo que os medos estão sempre envolvidos na nossa história de vida. Então, compulsão alimentar, compulsão com compra, compulsão por jogos, que são jogos de azar, apostas, né? A compulsão também, www, que termina no .com, que são toda essa vida, né, virtual que a gente tem e que hoje, para a Organização Mundial da Saúde, para a psicologia, né, o CRF, o CRP, a gente vai fazendo esse olhar de que o quanto para a gente é preocupante isso, que vocês fiquem por muito tempo vivendo esse lugar virtual. Porque quando vocês não vêm para o mundo, lembra quando eu falei para vocês da pandemia, que impediu que vocês participassem do mundo no momento onde vocês precisavam desacoplar dos pais de vocês? Sim. Quando vocês passam muito tempo nos celulares, nos computadores, numa vida virtual, né, nas redes sociais, o que isso vai acontecer? Tira de vocês a construção de uma ferramenta interna para que vocês sejam mais resilientes, mais criativos,
mais resistentes às coisas do mundo. Então, se vocês não vierem para o mundo para conversar, para botar a cara de vocês, para mostrar quem vocês são, para fazer esporte, para respirar, para botar o pé na grama nos parques, vocês não vão criar uma resistência emocional interna que é adequada para enfrentar o mundo. Porque contem aqui para mim, quem nas redes sociais tem problema? Ninguém, porque todo mundo vive uma vida perfeita. Ninguém vai mostrar os problemas na rede social. Exato. Porque a rede social não é para isso, mas assim, vocês já ouviram aquela expressão que quando uma mentira é contada muitas vezes, aquilo passa a ser Vive a verdade. Sim. Isso. Então, assim, uma vida plena, né, quando a gente olha com abundância, sem a escassez, é aquela que a gente vive várias coisas na vida com aquela coisa assim de vivência. Eu vivi, eu tenho uma história para contar, tá? E eu faço votos que vocês olhem para isso e falem assim, putz, acho que eu quero mesmo ter uma história para contar, acho que eu quero mesmo pisar na grama, acho que eu quero mesmo sentir o sol batendo na minha cara, acho que eu quero mesmo me desafiar em alguma coisa que eu acredito que não sou bom. E que aquilo que você pensa que não é bom, pode até se confirmar, mas não é esse o propósito. O propósito é você ter tido a coragem de experimentar. Essa vai pro TikTok. Se corte aqui, vai pro TikTok. Bem, terceira pergunta. Qual é o maior desafio da psicologia e exercer a psicologia cansa a mente? Então, eu acho que o maior desafio do psicólogo, acho que não da psicologia, mas do psicólogo, é quando a gente se dá conta, né, quando a gente está lá de frente com o sofrimento humano. E ali você vê que você pouco pode fazer, a não ser sentar com aquela pessoa e dizer assim, você não está sozinho e eu estou aqui com você. Porque aquela dor não é retirada. Não existe um remédio para aquela hora, não existe uma morfina para esta dor. Então, eu acho que essa é a parte mais difícil para nós como profissionais. Mas como todo profissional que tá aí na área, né, seja qualquer área, a gente aprende técnicas, né? Porque assim, eu não posso me desmanchar todas as vezes que alguém entra no meu consultório e conta uma história de vida difícil ou muito triste e eu me desmanchar com aquela pessoa, né? Então a gente tem técnica para poder lidar com isso. E uma delas que faz parte desta técnica é a gente ter o nosso terapeuta. Não existe psicólogo que caminhe sozinho. A gente precisa ir lá no nosso terapeuta e dizer para ele o que foi difícil naquele dia, o que mexeu com a gente, e tá sempre olhando a nossa humanidade, porque se a gente perde o olhar humano, a gente não caminha com ninguém, né? E o meu conselho, ele é bom para mim, a minha opinião é boa para mim, como a de vocês para vocês. Vocês já perceberam que as nossas opiniões servem muito pouco para outra pessoa que não seja para a gente mesmo? Sim. Né? Então, terapia não é conselho, terapia não é aconselhar. Terapia é um caminho que a gente faz com outra pessoa para dentro do mundo dela. E aquele mundo é dela e merece reverência e respeito. E a gente tem que ter essa consciência que nós, como seres humanos, profissionais sim, mas que a gente pode muito pouco diante da verdade daquele universo interno daquele paciente. Então é técnica. A última pergunta é: o ambiente que vivemos pode influenciar o comportamento humano do que a genética? Acho que é mais do que a genética. Então, esse daí é uma briga de cachorro-quente. Porque tem uma parte
de estudiosos que diz que quem forma o ser humano, saudável ou não saudável, é o ambiente que ele vive. Tem a outra parte que diz que é o ambiente que ele vive junto com a genética. E tem a outra parte que diz que é só genética. Então, são brigas de 3 cachorros grandes. Eu acho que todas elas têm uma visão muito válida. Se não fosse válida, elas não perdurariam por tanto tempo, né? Mas eu acho que nós somos um ser biopsicossocial, e sendo este ser, não tem como o mundo não nos atingir. Então, se a gente tem um lugar bom, eu acho que as chances da gente ter uma saúde mental boa são muito maiores do que quem vive em situações de risco. Então, quem vive em situação de risco, de violência, seja ela qual for, ela tem muito menos chances de ter uma saúde mental do que a pessoa que está fora disso. Então, eu acredito que o mundo não está isento, não. Agora, acho que a gente está chegando ao nosso... Estamos quase no final já, né? Aí, a indicação, né? Indicação. Bem, gente, agora sendo de maneira bem leve e natural, nós vamos perguntar para ela, que não sabia, ela não sabe de nada, gente, ela não sabia de nada. Por exemplo, o que a gente vai perguntar agora, uma série, um filme, um livro, ela não estava preparada para isso. Não. Mesmo assim, eu adivinhei, ela trouxe adivinhou. uma cola. Eu não estava sabendo disso, eu achei isso surpreendente, que ela realmente pensou muito. Ela estudou a gente, eu acho, através da psicanálise, né? É uma transmissão de pensamento. Ela entendeu tudo. Ela mandei o convite, ela, opa, deixa eu... Então, ela já se preparou para tudo, uma pessoa preparada, e agora nós vamos perguntar, né? Se você tem alguma indicação de série, livro, filme. Então, eu fiz aqui a minha colinha, porque é claro que tem um monte, se eu pudesse eu indicaria um monte de coisa, mas a gente precisa dar uma triadinha, né? Então, Inclusive, assim, tudo que você indicar vai estar na descrição. Ah, legal. Sim. Então, assim, aí eu separei, a gente até chegou a falar um pouquinho, né, dessa série da Netflix, que é a Adolescência. Então, acho que, apesar dela trazer temas, né, que são temas mais pesados, mas a gente está falando de saúde mental, tá ali um bom lugar para a gente ver. O Atypical também é da Netflix. Ele vai falar das dificuldades, o personagem ele está dentro do espectro autista, e vai falar das dificuldades que esse personagem enfrenta em lidar com um mundo que não entende o mundo dele. Sim. Tá? Aí os filmes, tem um que eu acho muito interessante, que é o Por Lugares Incríveis, que está na Netflix também. Ele vem do livro baseado do mesmo nome, tá? Vocês encontram esse livro, que é da Jennifer Niven, que ela fala da relação de 2 adolescentes que passam por problemas muito graves e elas tentam se apoiar dentro desses problemas que são bastante pesados. Então é um livro e foi feito um filme. O Divertidamente, Sim. da Disney, que não precisa nem de comentários, porque ele vai falar das emoções na adolescência. Preciosa, que é da Prime, ele é baseado no livro Push. Esse livro foi escrito em 1996, eu até anotei a data, porque eu não sabia quando tinha sido escrito esse livro, eu não lembrava. A autora é Safiri. Ela recebeu 6 indicações de Oscars em 2010, quando este filme foi feito, Preciosa, que foi baseado nesse livro. Então, olha, é um livro de 1996. Em 2010, Preciosa recebe 10 indicações de um Oscar, né? Porque mostra a luta de uma adolescente que sofre diferentes abusos psicológicos. Então, olha como a gente está falando de saúde mental, que vem desde lá de trás, né? E livros. Aquelas Noites de Montanha Rosa, da Jane Ferguson, que aborda as dores emocionais. Por Lugares Incríveis, que é da... Do filme. Exatamente. Uma Né? indicação dupla, que é filme e livro, caso você prefira. Exatamente. E aí, o que eu vim também falar para vocês?
Quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando também daqueles grupos que sofrem maior tipo de ataques. Então, os jovens negros, eles sofrem muito mais ataques do que jovens brancos. Então, eu acho que não tem como a gente não falar de saúde mental e deixar de fora isso. Então, sem apologia a essa coisa de que assim, do racismo e tal, vamos fazer o politicamente correto. Não, a gente tem que ser real mesmo, né? Mulheres sofrem mais com problemas mentais porque sofrem maior violência, crianças sofrem mais violência, idosos sofrem mais violência, pessoas do LGBTQ sofrem mais violência e negros sofrem mais violência. Então tudo isso impacta a saúde mental. Então vamos ler autores negros. Eu acho que a gente tem que começar a valorizar esses autores, né? Aí quem que eu trouxe aqui? O livro do Emicida, que chama Amoras, ele tem uma música com esse mesmo nome, né? E ele apresenta a cultura iorubá, os orixás, e ele explica sobre a capoeira, que tudo isso é muito simbólico. Lázaro Ramos, com o caderno de rimas de João, que ele compartilha as memórias que ele teve durante toda a fase de crescimento dele até ele alcançar o sucesso. E Convicção, a Conceição Evaristo, ela traz o Olhos d'Água, que narra a realidade da pobreza e a violência desses jovens negros. Acho que a gente tem que valorizar esses escritores negros, dançarinos negros, cantores negros, porque nós vivemos numa terra que tem, e nós temos esse pé com essa gente, né? Nós somos essa gente. Então acho que a gente tem que valorizar essa galera. E tem um livro do James Dawson, o livro se chama Este Livro é Gay, é Hétero, é Bi e é Trans. Ele traz uma linguagem bem acessível e leve até para a gente entender bastante coisa sobre isso. Devassos no Paraíso, que conta a história da homossexualidade no Brasil, desde lá de trás da colônia até a atualidade. O autor é o João Silvério Trevisan, ele é jornalista, ele é um apoiador da luta de direitos dos LGBTs, e ele vai traçando uma linha de como tudo isso foi sendo construído e o quanto essa luta ainda precisa continuar, tá? E ele traz essa comparação e faz a gente entender muito esse panorama histórico que faz parte do ser humano, da história humana. E aí são essas as indicações aí que eu trouxe para vocês. Bom, bastante até, né? Adoramos. Tá ótimo, vai ter na descrição e... No post do Instagram também. Bom, agora para fechar agora, a gente vai deixar essa conclusão sobre o que a gente aprendeu durante o podcast. Né, a gente vai perguntar pra ela deixar uma mensagem final. Mas também gostei da ideia dele. Então, A gente fala uma conclusão depois da mensagem final. Tá bom. Cadê? Agora olhando pra lá, ou pra qualquer... pra lá mesmo. É pra lá, até sair um pouquinho da frente pra você. Passando a mensagem final de tudo pro jovem procurarem terapia. Aquele momento seu, assim, pra brilhar mesmo. A mensagem. Mensagem, assim... eu acho que tem coisas que a gente não precisa fazer sozinho. A gente pode buscar ajuda e precisa mesmo buscar ajuda. Isso não faz da gente nem mais forte, nem mais fraco, nem mais interessante, nem menos interessante. Faz da gente humano. E o humano é isso. A gente não veio aqui para acertar o tempo todo, a gente não veio para brilhar o tempo todo, a gente veio para somar. E a gente só soma quando a gente consegue olhar para dentro e entender quem nós somos. E a psicologia está aí para isso, né? Para fazer com que a gente entenda e se reconheça. Quanto mais a gente se reconhecer, mais o mundo fica melhor.
porque a gente sabe exatamente quais são os bichos que estão nos nossos porões. E a psicologia é vida. Garanto. Profundo. Palmas. Eu espero que você tenha dado um close na cara dela, editor. Por favor. Bom, como começar eu, né? Concluindo, bom, provavelmente a gente vai lançar o nosso compilado. Então, mas acho que eu queria agradecer a presença da Silvia aqui no nosso podcast. Foi um momento muito de reflexão, uma conversa muito legal, descontraída. Que duraria mais se não fosse o ambiente. O ambiente e também o tempo, né? A gente tinha mais coisas no roteiro. Fico triste que não tenha dado, mas acho que de todos os assuntos que a gente foi colocando, acabou suprindo mesmo o que era esperado. Então, muito Ela obrigada. falou que a gente queria ouvir, o que eles queriam ouvir e até mais ainda. E até mais, então acho que a gente Não, teve um força boa. brilho. Então, eu espero que vocês tenham gostado do nosso episódio, dos dois, né? Porque acho que talvez tenha um terceiro, não sabemos. Mas é isso. Se tiver, não é só um episódio surpresa pra vocês, é uma surpresa pra gente também. Mas eu adorei esses 2 episódios que a gente tava aí. Acho que foi uma conversa muito profunda, muito legal. Espero que a gente tenha conseguido a nossa proposta, que era apresentar a terapia, saúde mental. Quebrar os tabus. Quebrar tabus de um jeito leve, descontraído. Então, eu espero que a gente tenha cumprido essa missão. Tão leve descontraído, tinha hora que a gente pegava o roteiro e lia, mas acontece. Acontece, né? Todos os podcasts. Porque aqui a gente não está mesmo para ser perfeito, a gente está para ser construtivo, para construir. Então, assim, um pedaço de papel só é a bússola. E o restante a gente faz. Com bússola mesmo. E agora, pra terminar, ela falou de bússola. Eu queria deixar um fato interessante, que a bússola foi feita na China. Porque isso importa? Não sei. Importa. Acontece, ela falou que importa, não importa. Você trouxe isso, você só não está sabendo por quê, mas ela deve ter sua importância. Eu tava Porque fazendo, nada é por acaso. Tava fazendo um trabalho sobre isso ontem. E é isso, gente. A minha conclusão é que... É isso, gente. É que eu não sei explicar direito. Você aprendeu o que é doença mental? Eu aprendi muita coisa aqui. Senão a gente começa de novo. Não, é que eu acho que eu não posso falar assim, eu sei o que é doença mental, afirmar com certeza. Mas você pode dizer Mas agora- o que eu entendi sobre. O que eu entendi sobre é que não é uma patologia. É uma patologia. É uma patologia. Acho que a gente precisa começar de novo. Se não fosse barulho. Você topa vir semana que vem de novo? A gente vai ter o terceiro convidado. É. Não, mas eu consegui entender muita coisa que eu não sei É uma patologia, mas a gente não precisa estigmatizar. A gente não precisa achar que ela é terrível. A gente pode sim e deve lidar com ela da forma melhor que a gente puder. Não só já partir dos extremos, né? Exatamente. Tá? Bom. E aquilo que todo mundo fala, né? Ah, mas isso é frescura, né? Ou isso é preguiça. Você não quer sair de casa porque você é preguiçoso. Você não arruma o seu quarto porque você é desleixado. Então, assim, antes desse julgamento, a gente precisa olhar se aquilo realmente é desleixo, se aquilo realmente é preguiça. Até porque preguiça é algo inerente ao ser humano. Nós somos preguiçosos. Se alguém te falar isso, você olha na cara dele e fala, você é um insensível, rapaz. Vai de novo. Bom, Agora só Tudo isso são Pera. indicativos, viu? Tudo isso é indicativo. Ansiedade não é frescura. Depressão não é preguiça. Dificuldades não é desculpa de ninguém. É desrespeitoso até quando as pessoas falam isso, para quando a gente traz para fora e alguém vem e fala um negócio desse, isso é minimamente desrespeitoso e com muita falta de empatia, uma pessoa que não tem empatia. Então vamos treinar empatia. Bom, agora sobre o que eu aprendi é que eu achei muito lindo esse podcast, você falou de uma forma muito boa. E que agora eu acho que eu realmente tive mais esperança e empatia pelo próximo, porque essa conversa realmente me ajudou. Muito obrigado. Que bom!
Muito obrigado. Feliz. Só faz de impacto. Mãozinha. Vai, Jojo. Muito obrigado, viu? Agora, pra encerrar mesmo, a gente vai encerrar com aquela frase de impacto que todo mundo adora. Qual frase? A frase de impacto. A do Jojo? A do Jojo. Ela não vai entender nada, muito bem. Ela não vai entender depois de... Bom, boa tarde, meu nome é João Inácio. Eu tô aqui com meus amigos do Caminho da Mente. Esse foi o nosso episódio do nosso podcast. Aê!